Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Até aqui. Indiscutivelmente, a figura central da história é Jesus Cristo. Ele é a figura central da Bíblia. No Antigo Testamento, lemos sobre a promessa da sua vinda, a preparação da sua vinda. O Novo Testamento retrata a sua vinda, a sua vida, seu ministério, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Indiscutivelmente, Jesus é a figura central da história. Ele dividiu a história. Ele é o Senhor da história. O retrato último que temos dele, revelado nas Escrituras, é que ele está sentado no trono. Ele tem um livro em suas mãos.
E ele venceu para abrir esses livros e desatar os seus selos. É ele quem levanta reis, é ele quem faz reis apiarem do poder. Ele é a figura central do céu, ele é a figura central da eternidade. Ele é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Aqui nesse texto, o propósito de Mateus é revelar-nos o contexto do seu nascimento e as reações ao seu nascimento. O texto nos apresenta 3 reações: a reação do rei Herodes, a reação dos principais sacerdotes e escribas e a reação dos magos do Oriente. O que o texto nos informa é que os magos vieram do Oriente, em torno de 1000 quilômetros, jornadeando pelo deserto, porque lá no Oriente viram a sua estrela, e chegam em Jerusalém com uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém. E Herodes então, tentando cooptar e corromper os magos, tenta enviá-los jeitosamente, cuidadosamente, para levantar todas as informações sobre onde estava o menino que havia nascido para ser rei dos judeus, porque ele, de forma enganadora, disse: eu também quero ir lá adorá-lo. E os magos foram e encontraram o menino e entraram na casa e adoraram o menino e presentearam o menino, e por divina advertência retornaram para sua terra por outro caminho. Diz a Bíblia que, tendo o rei Herodes percebido que tinha sido enganado pelos magos, furioso, manda matar todas as crianças de Belém. Mas antes disso, o Senhor adverte José: pega o menino, pega a Maria, foge para o Egito, fica lá, até que Herodes morra. E Herodes morreu, e eles voltaram, e Jesus cumpriu cabalmente a missão para a qual o Pai o havia designado. Eu queria hoje, antes de entrar na exposição do texto, dirimir algumas questões. É muito comum, e a tradição mostra isso, que esses magos são reis, são chamados de reis magos. A Bíblia não diz isso, a tradição apenas o diz. Não temos nenhum elemento histórico verificável para provar que eles eram magos, que eles eram reis. Segundo, a tradição diz que eles eram três reis magos. Também a Bíblia não diz nada disso. O que está escrito aqui: uns magos, não 3 magos. A conclusão de que eram 3 talvez proceda do fato de que foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas isso por si só não é uma prova cabal de que de fato eram 3. Não eram reis e talvez não eram 3. Até pode ser, mas não necessariamente. Terceiro, é muito comum, sobretudo em época de Natal, nós estamos nesse espírito natalino, ver às vezes montar um presépio. E no presépio você vai ver lá os pastores, você vai ver lá os reis, chamados de reis, os magos, como se eles estivessem ali ao redor da manjedoura. Isso não combina. Por que não? Porque o texto nos informa que os magos viram a sua estrela lá no Oriente, fizeram a jornada de 1000 quilômetros aproximadamente. Quando chegaram em Jerusalém, normalmente o entendimento é que Jesus devia ter possivelmente em torno de 2 anos. Ele não estava mais na manjedoura, ele estava numa casa. Então, é necessário que à luz de Mateus essas coisas sejam esclarecidas, porque as pessoas dizem que era Belquior, Gaspar e Baltazar, os magos, mas a Bíblia também não menciona o nome deles. Então, dito isto, para esclarecer o contexto, nós vamos examinar primeiro as reações em relação a Jesus. E a primeira reação em relação a Jesus, irmãos, é de hostilidade.
e de hostilidade daquele que está no governo, daquele que está no comando político da província de Israel, o rei Herodes. É importante dizer isso porque hoje ainda Jesus é hostilizado. Hoje o mundo todo vive um clima de cristofobia. Mas sabem por que ainda hoje Jesus é odiado? É porque ele está vivo. Porque ninguém mais, por exemplo, odeia os faraós do Egito, ninguém mais odeia Senaqueribe da Assíria, ninguém mais odeia Nabucodonosor da Babilônia, ninguém mais odeia Ciro ou Dario da Pérsia, ninguém mais odeia Alexandre o Grande no Império Greco-Macedônio, ninguém mais odeia os Césares de Roma, nem mesmo Napoleão Bonaparte, que agora está passando o filme dele. Odeiam Jesus. E por que odeiam? Porque ele está vivo, porque ele incomoda, porque ele desestrutura os sistemas políticos, econômicos, sociais, morais do mundo, porque não dá para estar com ele e estar imiscuído nos sistemas e esquemas de maldade, de violência e de corrupção. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui em primeiro lugar. Veja comigo o versículo 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Tem ouvido o quê? A pergunta dos magos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E eu confesso para vocês que durante anos, mesmo sendo pastor, anos, eu lia esse texto e não entendia. O que eu não entendia? O que eu não entendia é que, como uma pergunta, uma simples pergunta dessa, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Isso alarma um rei, isso deixa uma cidade em pânico. Para você compreender isso, você precisa saber quem foi Herodes. Esse homem foi nomeado logo que Pompeu conquistou Israel, no ano 63 a.C., o pai dele foi nomeado Antípater. Com a morte do pai dele, ele recebe do imperador César Augusto o título de rei dos judeus. E ele era um homem até muito estratégico no que tange à gestão pública, fez grandes obras como o Templo de Jerusalém, como o Porto de Cesareia, como a Fortaleza de Massada, mas ele era um camarada extremamente medroso, com medo de perder o poder, e violento. Logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar metade do sinédrio, mais da metade do sinédrio. Mas aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua esposa preferida, Mariana, da nobreza, logo que ele assume o governo, a sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um sobrinho dela, Aristóbulo, de 17 anos, como sumo sacerdote, e ele nomeou, e o menino foi bem, e ele com inveja mandou matá-lo. A Dona Alexandra foge com medo dele para as sombras de Cleópatra no Egito, e ele manda emissários lá, e manda matar, e mata a sogra lá no Egito. O imperador César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e diz: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Mas antes de viajar para Roma, com medo de Mariana, cuja família ele estava assassinando, rebelasse contra ele, matou a mulher preferida dele, Mariana. Ele viaja para Roma e, ao retornar de lá, manda 2 dos seus filhos para Roma para estudar. A Salomé, sua irmã, disse assim para ele: quando os seus filhos voltarem de Roma, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não teve dúvidas, ele estrangulou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, lá na estância de Jericó, ele fez Salomé, sua irmã, jurar para ele assim: você vai me prometer que no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos uma pessoa nobre de cada família rica de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, agora você percebe por que esse camarada ficou alarmado, e por que a cidade ficou alarmada. Todo mundo sabia do que esse homem era capaz, sempre que na cabeça dele alguém se colocava no caminho dele para assumir o poder. Qual foi a reação dele? Primeiro foi pânico.
versículo 3, está escrito aí, ele alarmou-se, com ele toda Jerusalém. Segunda atitude dele foi de uma curiosidade vil, venenosa, versículo 4 a 6, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas, não ficou ninguém para trás, todos, e indagava-os, de onde o Cristo deveria nascer, onde o Cristo deveria nascer, responderam para ele que era Belém, e deram a citação da profecia. Ele está querendo investigar os detalhes para eliminar essa pessoa, para eliminar esse menino. E aí veja você a sagacidade dele no verso 7, com isso Herodes, tendo chamado, veja o contexto, secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois ele mostra uma estratégia sutil, versículo 8, olha comigo, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Ele está fazendo uma investigação, ele está cuidadosamente levantando dados, mas ainda, em quinto lugar, a dissimulação dele no versículo 8b, veja comigo, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha a mentira aqui, olha a hipocrisia aqui, olha a falsidade aqui, ele quer matá-lo, coração tem ódio, na boca tem adoração, mas ainda, veja você a crueldade dele, versículo 13, diz no versículo 13, parte B do versículo, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, agora não tem mais disfarce, é crueldade mesmo, e agora vem a fúria, versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. O que é libertador para nós, é o que está escrito no versículo 19 e 20, tendo Herodes morrido, os poderosos deste mundo também morrem, aqueles que se opõem a Cristo também morrem, aqueles que acham que pode lutar contra Deus e prevalecer também morrem, aqueles que se insurgem contra o povo de Deus também morrem, aqueles que acham que o poder pertence a eles também vão ser apiados do poder. Meus irmãos, é muito importante entender isso. Hoje, disse vocês, isso é um fato, isso não é conjectura, é fato. O mundo hoje vive um cenário de cristofobia. Mas vocês acham que Jesus vai ser vencido por eles? Vocês acham que Jesus vai sofrer uma derrota fragorosa nas mãos deles? Não, não. O que a Bíblia diz é que Jesus está no trono, e que Jesus reina, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores. O que a Bíblia diz é que Jesus voltará. O que a Bíblia diz é que Jesus vai vencer os seus inimigos e colocá-los todos debaixo dos seus pés. E Ele vai mandar para o lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses serão banidos para sempre da face de Deus, esses serão penalizados com a morte eterna, e Jesus, sobranceiro, vitorioso e glorioso, reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas esse texto, meus amados, nos apresenta uma segunda reação com relação a Jesus. Confira comigo, por favor, o versículo de número 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, era gente da elite espiritual de Israel, gente com alto cabedal teológico, gente da prateleira de cima da religião judaica, gente que conhecia com grande destreza as profecias bíblicas, gente que era capaz de dar respostas precisas a uma pergunta específica: onde vai nascer o Messias? Onde vai nascer o Rei dos Judeus?
E eles abrem a Bíblia e provam pelas Escrituras a profecia óbvia, clara, onde deveria nascer é Belém, da Judéia. Sabem tudo, são teólogos. O curioso é que Jesus já tinha nascido praticamente há 2 anos. Sabe qual a distância de Jerusalém, onde eles estavam, para Belém, onde Jesus nasceu? 10 quilômetros. Dá para ir a pé, tranquilo. Em 3 horas. E eles não se abalam ou desabalam para ir, mesmo sabendo que os magos vieram lá do Oriente, andaram 1000 quilômetros para visitar Jesus. Eles estão ali em Jerusalém, com todo o saber, com todo o conhecimento, com toda a informação, e eles não vão adorar Jesus. E quando você segue o ministério de Jesus, esses principais sacerdotes e os escribas vão compor o grupo de opositores a Jesus. Eles vão perseguir a Jesus. Eles vão se sentir muito incomodados com Jesus, porque sendo eles os principais sacerdotes da família sacerdotal, eles pertenciam ao grupo dos saduceus, e é Jesus quem vai mexer na estrutura deles, lá na praça do templo, virando as mesas dos cambistas, abrindo os currais às ovelhas, soltando as gaiolas, abrindo as gaiolas de pombas e rolas, mexendo no bolso deles, e Jesus denuncia a eles: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Leia atentamente os evangelhos, vocês verão isso. No começo do ministério de Jesus, quem mais está ali perturbando Jesus são os fariseus. Os fariseus. Mas no finalzinho, porque tinha o poder político nas mãos, quem vai levar Jesus à prisão, quem vai condenar Jesus por 2 crimes de blasfêmia e sedição, e quem vai levar Jesus ao governador romano Pilatos, são os saduceus, são os principais sacerdotes, esse time aqui que começa com indiferença e termina com hostilidade. Agora vamos parar um pouquinho, para aplicar. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que são indiferentes a Jesus, conhecem Bíblia, conhecem teologia, têm um bom cabedal de informação bíblica, teológica, é capaz de percorrer com grande desenvoltura pelos corredores do saber teológico, são doutos no saber teológico, mas são indiferentes, não fazem nada. Daqui a pouquinho, eles não só não vão fazer nada, eles vão se opor, vão ser hostis. Então a minha palavra agora é para você que conhece a Bíblia, que conhece as Escrituras, que conhece as profecias, você que tem boa informação sobre Jesus. Qual a sua postura em relação a Jesus? É indiferente? Você o adora? Você o serve? Você já entregou todo o seu viver para Ele? Ele já é o Senhor da sua vida, Ele comanda a sua vida. Ou basta você saber as profecias, basta você saber a verdade, basta você saber o que está na Bíblia. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia, faz nada, não se move, não se comove, não adora, não se submete, e amanhã vai ser um grupo hostil. Então, muito cuidado com essa reação da indiferença. Mas agora, finalmente, nós temos uma terceira reação, é dos magos. Confira comigo, por gentileza, o que está escrito aqui. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, possivelmente Mesopotâmia, e esses magos não eram reis, mas eles eram astrólogos, eles eram estudiosos dos astros. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a palavra de Deus, mas está escrito no verso de número 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela. Preste atenção, eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela.
E a pergunta é, de que estão falando? Que estrela é essa? Há alguma menção dessa estrela na Bíblia? Alguma profecia sobre isso? Vá comigo, rapidinho, para Números 24:17. E aí está escrito, Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui havia uma profecia acerca da vinda do Messias, de Jesus de Nazaré. E está escrito que uma estrela procederia de Jacó e de Israel subiria um cetro, e está falando de Jesus. É curioso que com a tomada de Jerusalém e com a dispersão dos judeus, esta fé foi espalhada entre as nações. O projeto salvador de Deus não era apenas a Israel, mas que Israel fosse luz para as nações. E essa profecia chegou até eles. E esses homens não têm Bíblia, esses homens têm apenas uma revelação natural. E com muito pouco, eles tomam a decisão de deixar a sua terra, de percorrer 1000 quilômetros, por estradas perigosas, por desertos tórridos, por temperaturas hostis, com ventos gelados de noite, com calor escaldante durante o dia, enfrentando o perigo de salteadores, de feras. E eles saem da sua terra com um propósito: adorar a Jesus. Oh, irmãos amados, às vezes nós temos tanto e não valorizamos, conhecemos tanto e não valorizamos. Eu estava falando, pastor Ival, que nessa viagem agora, uma coisa marcou muito a nossa caravana. Nós fomos visitar a igreja valdense, em Torre de Pelice, ali próximo de Turim, na Itália. Eu não sei quantos irmãos têm ciência disso, mas a igreja valdense, ou os valdenses historicamente começam com Pedro Valdo, em Lyon, na França, em 1173. Ele era um rico comerciante, lendo as Escrituras, se converteu a Cristo. E esse homem resolve empregar sua fortuna, sua riqueza, para duas coisas: para traduzir a Bíblia para o seu povo e fazer cópias da Bíblia para o seu povo. Estou falando de antes da imprensa. A imprensa veio em 1450. Para tirar uma cópia, para escrever uma cópia da Bíblia, custava exatamente o salário de um trabalhador durante um ano inteiro, para fazer uma cópia. Mas esse tinha um outro problema, pastor Ival. Quem vai ensinar? A maioria do povo era analfabeto. Quem vai ensinar a Bíblia? Eles começaram a dizer uma coisa, falaram: olha, a coisa mais importante que nós podemos fazer é ensinar a Bíblia para os nossos filhos. E eles tinham como bandeira principal da vida ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas mais, eles tinham que treinar essas pessoas para levar a palavra de Deus. E logo que eles surgiram, o Papa os considerou hereges e começam a terrível e implacável perseguição contra eles. Para vocês terem uma ideia, os valdenses começaram então a memorizar literalmente livros inteiros da Bíblia. Livros inteiros da Bíblia. Chegou um momento em que a perseguição foi tal que todas as cópias que eles tinham do texto sagrado da Bíblia foram queimados por ordem dos papas da época, que vieram na esteira da história. Como eles tinham toda a Bíblia memorizada, eles conseguiam reproduzir todo o conteúdo. Agora hoje, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia de estudo. Bíblia, hoje você compra uma Bíblia por R$10, às vezes a promoção é tão grande que não dá para impressão, e você pode pegar Bíblia, você pode ter Bíblia, você pode distribuir Bíblia, você pode doar Bíblia, e as pessoas são analfabetas da Bíblia, irmãos.
Há gente que nasceu na igreja, que cresceu na igreja e que não consegue, se você pedir, me dê 10 versículos da Bíblia que você memorizou. Ele não sabe, ele não tem. 10 versículos, já não tem. E aqui estão os magos, fazendo uma viagem perigosa. E para onde eles vão, irmãos? Para onde eles vão? Agora preste bem atenção, outra coisa que às vezes a gente vê nas cerimônias de Natal e que não combina com o texto. Eu já fiz isso e já permiti fazê-lo na igreja onde eu era pastor. Você pega um barbantezinho e vai começando a puxar a estrela lá do Oriente até chegar em Jerusalém. Não está escrito na Bíblia isso não. A estrela não foi guiando-os 1000 quilômetros pelo caminho, não. Eles viram a estrela no Oriente. Eles viram a estrela e partiram. Partiram para onde? Para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá estava a palavra de Deus. Você quer conhecer Jesus? Você tem que abrir a Bíblia. Você quer conhecer a Jesus? Examine as Escrituras, porque foi Ele quem disse, elas testificam de mim. Você não pode crescer no seu relacionamento com Jesus se você não ler as Escrituras. Uma igreja não pode ser viva e forte sem estar firmada nas Escrituras. Agora, preste atenção, não é só conhecer não, porque os principais sacerdotes e escribas conheciam, e eles não tinham compromisso. Eles só tinham luz na cabeça, mas não tinham fogo no coração. Mas a outra coisa que me marca nos magos, irmãos, é que eles chegam para perguntar onde Jesus, onde nasceu o Messias, e quando recebem a informação que seria Belém, então eles partem para Belém. Agora, a estrela que eles viram no Oriente vai guiá-los precisamente à casa onde estava Jesus. Jesus não estava na manjedoura agora, está na casa. Na casa. Agora veja o que acontece. Que coisa interessantíssima. Versículo 13. Tendo eles partido, não é este o versículo. Por gentileza, o versículo de número 10. E vendo eles, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Eles viram a estrela lá no Oriente. Agora, em Jerusalém, quando eles partem de Jerusalém para Belém, que são 10 quilômetros, a estrela os precedia. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles não adoram a estrela. Eles não são adoradores dos astros. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles não adoram Maria. Diz o texto, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Notem vocês que os presentes também apontam para quem é Jesus. Eles reconhecem que Jesus é o Rei dos Reis, dando-lhe ouro. Eles reconhecem que Jesus é o sumo sacerdote, dando-lhe incenso. Eles reconhecem que Jesus é o profeta que veio para morrer pelos nossos pecados e dão-lhe mirra. Eles sabem agora que Jesus é o Salvador, por isso eles o adoram. Talvez você hoje veio aqui, e você sabe quem é Jesus, você já escuta essa história há tanto tempo. Eu acho quase impossível uma pessoa viver no Brasil, no mundo de hoje, das mídias sociais, dos canais de comunicação, de facilidade de Bíblia, de nunca ter ouvido falar no nome de Jesus. Quantos escutam e não tomam decisão? Estes, de longe, vieram, adoraram Jesus, presentearam Jesus, com ouro, com incenso e com mirra. Mas eu quero concluir, um fato muito, muito importante. Veja você o que vai acontecer. Versículo 12. Sendo eles, ou sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quem tem um encontro com Jesus, sempre retorna por outro caminho. Porque Jesus muda a vida.
muda a direção, muda o rumo da história. Quem sabe você sabe quem é Jesus. Você está andando na mesma estrada, sempre na mesma estrada. Nunca houve uma mudança, nunca houve uma transformação. Está na hora de você voltar por outro caminho. E o caminho é Jesus. O caminho para Deus é Jesus. Que neste Natal que se aproxima, você e eu possamos, como os magos, caminhar na direção de Jesus, caminhar na direção da palavra de Deus, caminhar para o encontro pessoal com Jesus. Que você e eu nos curvemos para adorar a Jesus, que você e eu reconheçamos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o profeta que veio para dar sua vida por nós, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Que você e eu, ao termos um encontro pessoal com Ele, possamos voltar por outro caminho e sermos instrumento de bênção na vida de muitas outras pessoas. Curva sua fronte, por gentileza. Eu quero orar com você. Todos os dias eu abro as mídias sociais, lendo os periódicos, ouvindo lideranças, percebo com muita clareza o espírito de hostilidade a Jesus, à fé cristã. Seja nos poderes constituídos, nos centros universitários, em peças teatrais, nas películas dos cinemas, por todo lado, irmãos, há um espírito anticristão. Porque Jesus está vivo e Jesus incomoda. Mas às vezes no campo religioso, dentro da igreja, no cenário eclesiástico, dos teólogos, dos pastores, dos estudiosos da Bíblia, percebe-se também um conhecimento estéril, árido, seco, sabe tudo, mas isso não emociona, isso não toca o coração, isso não mexe com a vida. São os principais sacerdotes e escribas, sabem tudo, mas não reconhecem Jesus, não têm intimidade com Jesus, não amam a Jesus. Ai, quanta gente, de longe, sem tanto conhecimento, mas que faz tudo, caminhadas longas, por causa de Jesus, querem conhecer sobre Jesus, querem conhecer a palavra de Deus, querem ir ao encontro de Jesus, querem presentear a Jesus, querem oferecer a vida para Jesus, e voltam por outra estrada, porque encontraram aquele que é o caminho para Deus. Eu quero orar por você nesta noite, que você hoje tenha este encontro com Ele, que você reconheça Ele como o Rei dos Reis, como aquele que é o sacrifício e o ofertante, o sacerdote e a oferta, como aquele que veio para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque estamos nesse tempo do Natal, relembrando esta mais bela história, do teu Filho prometido, do teu Filho que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Salvador. Ah Deus, nós te rendemos graças, porque se os de perto não querem, os de longe querem e vêm, e se prostram e adoram, e nós te adoramos, Deus, porque nós estávamos longe, tu nos achaste, tu nos atraíste para ti com cordas de amor, e vivíamos sem esperança neste mundo, e o Evangelho chegou até nós,
Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, não deixe essa lâmpada apagar no nosso coração, não deixe essa lâmpada apagar na nossa geração, não deixe, meu Deus, que o conhecimento da verdade caleje a nossa alma, a ponto de nos tornar insensíveis como os principais sacerdotes e escribas. Dá-nos um coração adorador, dá-nos uma disposição de rendermos-nos a Cristo, dá-nos a disposição de colocarmos tudo que somos e temos aos pés do Salvador. Oramos assim, Senhor, com gratidão, pelo Teu supremo presente, pelo Teu dom supremo, Jesus Cristo nosso Senhor. É em nome dEle que nós oramos. Aleluia. Amém.